Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou gravar aqui para vocês um vídeo com a resolução de alguns exercícios. Na verdade, eu já até respondi esses exercícios, eu quero mais explicar para vocês, lembrar, né, vocês o andamento do cálculo, tá? Para isso eu vou tomar como base a nossa revisão, tá bom? Então, a gente tem aqui, pera aí, a nossa revisão, né, de exercícios para retorno de um ativo, exercícios para retorno esperado e exercícios para retorno de uma carteira de ativos. Lembrando que essas duas últimas matérias, né, o exercício de retorno esperado e o exercício de uma carteira, o retorno de uma carteira de ativos, o cálculo ele é similar. Então, por conta disso, uma vez que também nós já fizemos exercício em sala de aula com essas questões, eu não vou fazer a 8 e a 9, porque é só vocês lembrarem que a maneira de calcular é idêntica à maneira de calcular o retorno esperado, tá? Bom, então eu deixei preparado aqui a resolução. Vamos, vamos dar uma olhadinha aqui. Retorno de um ativo, tá? Então eu quero que vocês acompanhem comigo aqui a leitura do enunciado aqui da questão 1, ok? E depois eu vou explicar o cálculo, tá bom? Um aplicador buscou seu gerente e decidiu por um aporte de 2.000 em investimento de renda fixa isento de imposto de renda. 6 meses depois, o aplicador recebeu notificação de que sua aplicação havia sido finalizada e que o saldo de 2.400 foi depositado em sua conta corrente. Calcule o retorno percentual dessa aplicação. Então, o que a gente precisa saber aqui é o retorno percentual desse investimento, tá? E nós sabemos que a fórmula para retorno de um ativo é essa aqui. Essa fórmula ela está na linguagem matemática, tá? Então a gente vai decompor isso de uma maneira mais simplificada e nós vamos gravar a fórmula da seguinte maneira: o retorno de um ativo é igual ao fluxo de caixa gerado por ele, que é a letra C, mais investimento, agora esse mais vai vir entre parênteses agora, mais a diferença entre o investimento final e o investimento inicial, ok? E esses componentes serão divididos pelo investimento inicial. Deixa eu dar uma dica para vocês para o início de todas as questões, mesmo que vocês já tenham gravado o que vocês vão fazer, gravado como a fórmula se desenvolve, vocês tenham facilidade para identificar as incógnitas que estão na questão. Vamos fazer sempre esse exercício aqui, ó, de identificar quais são os componentes, tá? Então vamos lá. K é o que eu quero, então eu não sei, está como interrogação. O fluxo de caixa nesse caso aqui, desse enunciado, é zero, porque eu não mencionei que ele recebeu nenhum tipo de juro, nenhum tipo de cupom, nenhum tipo de valor intermediário entre o investimento inicial e o investimento final, ok? Então sempre que nós tivermos uma questão somente com investimento inicial e investimento final, o fluxo, ou seja, o componente C, vai ser zero, tá bom? Então a gente vai desconsiderar ele para o cálculo. Então, o fluxo de caixa é zero. O investimento inicial, que é P, T-1, é 2.000. E o investimento final, o valor final do investimento, é 2.400, que é PT. Ok? Então a gente vai jogar isso na fórmula, né? KT, que é o que eu quero saber, é igual a fluxo de caixa, que é zero, mais a diferença entre o investimento final e inicial, dividido por investimento inicial. Ok? Aí nós temos 2.400 menos 2.400 sobre 2.000 é igual a 0,2. Prestem atenção, eu quero a resposta em percentual, ok? Então 0,2 não é percentual. Para que se torne percentual, eu tenho que pegar esse valorzinho aqui e multiplicar o quê? Por 100. Então 0,2 vezes 100, aí sim eu vou ter um retorno percentual de 20%. Ok? Então esse retorno aqui é um retorno nominal, eu quero um retorno percentual. Sempre que vocês chegarem à conclusão da questão e vocês tiverem 0 ponto alguma coisa, vocês vão multiplicar por 100. Sempre não, na maioria das vezes, porque pode acontecer do retorno percentual ser 0,2%, né? Isso em nominal é 0,002, ok?
Só tome cuidado, mas essa vai ser a minoria dos casos para a nossa matéria, tá? Mas lembre-se de passar isso para percentual, tá? Na maioria das vezes vocês vão terminar o cálculo e vão precisar multiplicar por 100. Eu digo na maioria das vezes porque pode ter uma questão ou outra que não, acho que não vai cair na prova, que não vai ser necessário fazer esse cálculo, tá? Se vocês seguirem da maneira como eu estou ensinando, sempre vai ter que multiplicar por 100 para pegar o retorno percentual. Então, muito simples. Ele aportou 2.000, tirou 2.400. Tá? Não teve fluxo de caixa intermediário, logo, o fluxo de caixa é zero. Eu só vou calcular a diferença entre o investimento, o valor que ele recebeu, né, de retorno, sobre o investimento inicial. Né? Investimento final menos inicial sobre investimento inicial. Beleza, pessoal? Então vamos caminhando aqui para a questão número 2, que é similar. Olha só, na questão número 2, a gente está sendo solicitado para a gente calcular o retorno desses investimentos. E eu também não tenho fluxo de caixa. Então, da mesma forma, eu não vou precisar considerar o C. Tá? Lembrando, a gente vai sempre identificar os componentes. Então, referente aqui à letra A, nós temos que KT é o que eu quero saber, ok? Eu tenho que CT é igual a zero, eu tenho que PT menos 1 é igual a 7.500 e eu tenho que PT é igual a 8.550, tá? Então, isso aqui é na letra A dessa questão e ela está consolidada aqui nessa resolução. Então, então KT é o que eu quero, o fluxo de caixa é zero, investimento final, que é o PT, é 8.550, PT menos 1, que é o investimento inicial, 7.500, dividido pelo investimento inicial. Então, 1.050 sobre 7.500, 0,14, nós temos um retorno percentual de 14% para a letra A. Ok? Para a letra B, mesma coisa, não temos fluxo de caixa. Eu vou pegar o investimento final, vou diminuir do inicial e vou dividir tudo isso pelo investimento inicial. 1.500 sobre 16.000, olha só, eu coloquei aqui vários números depois, mas eu aceitaria se vocês parassem só no 0,09, tá? Porque algumas calculadoras, elas não exibem, né, para depois de dois dígitos, mas a do Windows, por exemplo, quem fizer a prova no computador vai conseguir fazer dessa forma, porque ela mostra várias casas decimais, tá bom? Então, 0,09375, para jogar isso para percentual, o que eu fiz? Eu multipliquei por 100 e aí eu vim para esse resultado, 9,37%. Eu avisei aqui no início, perdão, que eu só queria duas casas decimais depois da vírgula, né? Então aqui, ó, duas casas decimais, tá? Então, nós temos aqui 9,37, não precisei colocar 9,375. Ah, Igor, se eu tivesse colocado errado, não estaria, não tiraria ponto, tá? Ah, Igor, 9,3. Esse exemplo aqui é porque deu muita casa, né? Mas poderia considerar, tá bom? Bom, pessoal, a letra C eu vou deixar que vocês façam, tá? Porque é bem simples. Vamos para a terceira questão, que eu também só resolvi a letra A. Uma fábrica ABC precisa decidir por um projeto. Então, além dos cálculos, vocês precisam também definir qual projeto vai ser adotado. Como a gente não está tratando de risco nesse momento, o projeto que será adotado é o projeto que vai entregar o melhor retorno, ok? Como nós não estamos falando nada de risco, vai ser o projeto de melhor retorno, tá bom? Então vamos lá, o projeto A tem um custo de 950 mil, a previsão é que a fábrica gere um fluxo de caixa mensal de 40 mil. Ao final de 3 anos, então presta atenção, mensal de 40 mil, eu estou falando 3 anos, então vão ser 3 anos capitalizados mensalmente, quer dizer, vou ter que considerar 3 anos mensalmente, então é 12 vezes 3, 36 meses, tá? Considerando a depreciação esperada, a fábrica teria um valor de mercado de 700 mil, tá bom? Então, olha só, vamos decompor isso. Eu quero saber o retorno desse projeto, então eu quero saber o KT, ok? Em todas as questões que nós vamos tratar, eu só estou perguntando de KT, eu não estou perguntando de outros componentes. Presta atenção no fluxo de caixa. O fluxo de caixa é em 36 meses, tá? E para não ficar um número monstruoso, 40 mil vezes 36, o que a gente faz? Simplifica. Eu não vou colocar o 000. Olha só, eu vou colocar na base 40, 950, 700. Eu sei que tudo é 1.000, então eu não preciso colocar os 3 zeros, tá? Então aqui eu vou colocar 40
aqui eu vou colocar 950 e aqui eu vou colocar 700, tá bom? Só que presta atenção, 40 ele vai ocorrer por 36 meses, são 3 anos, tá bom? Então é 40 vezes 36, o que dá 1.440. Ou seja, isso aqui dá 1.440.000, tá bom, pessoal? Então, 1.440.000. Só confirmei aqui para ver se não tinha errado o cálculo, que me bateu uma dúvida. Bom, nós vamos jogar isso para a fórmula. KT, que é o que eu quero saber, é igual a fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa tem que ser de todo o fluxo, que foi de 3 anos, 1.440 mais a diferença entre investimento inicial e investimento, a diferença entre investimento final e investimento inicial, que deu aqui 900, dividido isso tudo por 950. Então é 1.440 menos 250, porque o investimento inicial foi maior que o final. Houve uma depreciação, tá? Houve uma perda no valor do investimento. Porém, ele gerou fluxo ao longo do tempo. Então, para a gente é interessante, tá? Então vai ser 1.440 menos 250 dividido por 950. 1.190 sobre 950, 1.2526, significa que o retorno percentual do projeto A foi de 125,26%, ok? No período de 3 anos. Então essa aqui é a letra A, eu vou deixar que vocês façam a letra B, ok? E façam as outras questões de retorno de um ativo. Vamos para agora o exercício de carteira, de retorno esperado, que é aquele exercício que a gente faz um balanceamento, né, pela probabilidade. Se fosse num exercício de retorno de carteira, ao invés de ter probabilidade, seria o peso do ativo dentro da carteira. Tá bom, pessoal? Então, olha só, nós temos aqui retorno esperado, essa é a fórmula matemática, mas a gente vai desenvolver ela de uma maneira bem simples. Olha o que diz essa questão. Considere as informações a seguir sobre 3 ações e decida em qual delas você investiria o seu capital, dado o retorno esperado. Então, não é só calcular, vocês vão ter que responder também, ok? Olha só, vamos nós. O retorno esperado do ativo A é igual ao retorno dele nesse cenário, mais o retorno dele nesse cenário, mais o retorno dele nesse cenário. Cada cenário tem sua probabilidade, então nós vamos fazer um balanceamento. Então, olha só, para eu saber 24% de retorno com 35% de probabilidade, quanto isso contribuiria no resultado final? Eu vou multiplicar isso aqui, vou multiplicar isso aqui, vou multiplicar isso aqui, e no final eu somo tudo, tá bom? Então, 24% vezes 35% é assim que vai ficar, 0,24 vezes 0,35. Mas, lembrando que é para somar, não é para multiplicar, hein? A multiplicação está aqui dentro do parêntese. 0,17 vezes 0,50 mais 0,01 vezes 0,15. Nós vamos ter um resultado e nós vamos somar esse resultado em linha, que vai ser 0,1705. O retorno esperado do ativo A, considerando as probabilidades, é de 17,05%, ok? O retorno esperado, considerando as probabilidades, é de 17,05%. O que eu fiz aqui? Lembrando, multipliquei por 100, ok? Agora, sobre o ativo B, é a mesma coisa. Eu vou multiplicar 36% por 35%, eu vou multiplicar 13 por 50, menos 28 por 15. Então, vai ficar 0,36 vezes 0,35, mais 0,13 vezes 0,50, mais menos 0,28 vezes 0,15. E aí eu vou ter 0,36 por 0,35 me dá esse resultado. 0,13 por 0,50 me dá esse resultado. Menos 0,28 vezes 0,15 me dá esse resultado negativo. Então, mais com menos dá menos. Ok? Então, eu vou somar esses dois aqui, eu somo esses dois aqui e diminuo desse último componente. Então, 0,126 mais 0,065 é igual a 0,191 menos 0,042, que vai ser igual a 0,149, que é igual, quando eu multiplico por 100, a 14,90%. Lembrando que eu quero duas casas depois da vírgula, tá bom?
Então, 14,90%. Vamos para aqui só uma explicação rápida, porque a sétima questão tem 4 cenários projetados e eu normalmente coloco para vocês 3. Que diferença faz? Nenhuma, vocês só vão ter um pouco mais de trabalho para calcular, certo? Vocês têm aqui menos 6 vezes 5%, menos 6% vezes 5%, 1% vezes 35%, 12% vezes 45%, 30% vezes 15%. Mesma coisa com a ação B, ok? Mas eu calculei só a A para que vocês façam a B. Então, menos 6% vezes 0,05 mais 0,01 vezes 0,35 mais 0,12 vezes 0,45 mais 0,30 vezes 0,15. Então, aqui eu tenho um resultado negativo que vai entrar diminuindo. Aqui eu tenho resultado positivo que entra somando. Para simplificar, soma primeiro os positivos e depois tira o negativo, tá? Porque menos com mais dá menos. Nós vamos chegar a esse resultado, que multiplicado por 100 vai dar 9,95%. Beleza, pessoal? Olha só, terceiro bloco de exercícios. Nós temos aqui o retorno de uma carteira de ativos, mas é muito simples, Vocês só vão fazer a multiplicação, ok? Só vão fazer a multiplicação, igual ao exercício que nós acabamos de fazer, tá bom? Vou tentar, não vou prometer que eu grave uma aula também de revisão de conteúdo. Prometi a vocês que eu faria a revisão dos exercícios. Não sei se eu consigo fazer revisão de conteúdo, tá? E eu subo para vocês, caso eu consiga, no YouTube as 2 aulas. Beleza? Ó, então, nós só nos falaremos novamente na aula de vocês. No dia da prova, ela já está preparada, está bem tranquila, tudo que nós estudamos vai cair, tá? Nesses moldes, vai ter exercício de cálculo, vai ter exercício de conhecimento, nada de diferente, beleza? Um abraço para vocês, boa prova, bons estudos. Não nessa ordem, bons estudos e boa prova. Valeu!